Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos quase terminando a nossa leitura anual. Hoje vamos ler o capítulo 16, 17 e 18. O capítulo 16 é as 7 taças da ira de Deus. Então nós temos aqui esse momento das taças da ira de Deus, e ela tem uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito. Se você conseguir lembrar aí, você vai perceber que ela tem uma grande semelhança. Verso 1 e 2, o primeiro flagelo, a terra é atacada. Esse primeiro flagelo não é mais uma advertência, agora é uma punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus são marcados pela besta, ou seja, não há meio termo. Quem não é por Cristo é contra ele. Não há neutralidade em relação a Deus. Não há. O verso 3, nós temos o segundo flagelo. O mar é atacado. Se no primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O mar se torna em sangue. A destruição não é parcial, mas total. Esse flagelo não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo, dramático que representa o colapso da natureza no dia do juízo final. Verso 4 e 7, nós temos o terceiro flagelo. Os rios são atacados. Então, as fontes de águas e os rios transformam-se em fontes de sangue. Por isso que eu falei dessa semelhança com as pragas do Egito. E aí nós temos a última aparição do altar, que foi lá no 5º selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina, a primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar de punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora, a resposta é literalmente uma vingança. Então, o julgamento de Deus atingiu o mundo rebelde, atingiu para justiça dos que foram martirizados. Apocalipse 6, 9. O quarto flagelo, o céu é atacado, verso 8 e 9. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol se escureceu, agora serão punidos mediante intensificação do calor do sol. Nós temos aqui, Deus adverte que quando as suas advertências não são ouvidas, a sua punição é sentida. Então, os homens não são santificados aqui por meio do sofrimento. Ao contrário, se faz ainda mais iníquos e blasfemo contra Deus. O verso 10 e 11 é o quinto flagelo. Aí nós temos o tormento. Deus punirá os homens que não se arrependeram através da terra, do mar, através da água e do fogo. Mas ele fará muito mais do que isso. O quinto flagelo é derramado. Todo o sistema humano é lançado em completa desordem. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura humana, fazendo a sociedade sem Deus. O reino da besta está em oposição ao reino de Cristo. E é sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado, e daí a confusão. Então, os seguidores da besta vão sofrer, mas não calados. Eles vão blasfemar. Então, existe apenas um caminho de volta, irmãos. Sim. De ir para Deus. É por meio de Jesus Cristo. Ok? E quem não vem pela graça de Deus, ele não vem de modo nenhum. Se a graça não atraiu, não há outra maneira. Verso 12 e 16, nós temos o sexto flagelo, e aqui é a destruição. Apocalipse 16, 12, olha o verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então ele fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo. O verso 13 ao 14 nos informa sobre a tríade do mal. Verso 13 e 14, ele fala aqui, então vi que saí da boca do dragão. Ele fala do dragão, a besta e o falso profeta. No seu esforço de seduzir e juntar os reis da terra contra o Senhor. Então é o desespero na reta final ali de Satanás. Mas o verso 15 diz, eis que veio como ladrão. Feliz aquele que permanecer vigilante e conservar consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto na sua vergonha.
Vamos para o capítulo, nós estamos no capítulo 16, vamos para o capítulo 17, né? Não, vamos para o capítulo 16 ainda, verso 17 ao 21, que é o sétimo flagelo. Estava quase pulando o sétimo flagelo. O sétimo flagelo é que o mundo não mais existe. Então, o derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Então aqui nós temos o sétimo flagelo, e aqui nós vamos ver que a vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O capítulo de número 17, vamos lá no capítulo 17, nós temos a ascensão e queda da grande meretriz, né? Então aqui, nessa parte, essa parte é uma parte muito forte, nós temos a descrição dessa meretriz, do verso 1 ao 6 e o verso 18. Algumas coisas vale a pena chamar a atenção. Nós temos um contraste entre a noiva e a meretriz, entre a Nova Jerusalém e a Grande Babilônia, ok? A Grande Meretriz é conhecida pela sua influência mundial, essa meretriz é conhecida pela sua riqueza, ok? Essa meretriz é conhecida pela sua sedução, seu poder de sedução, ela é conhecida pela sua violência, né? E nós vamos ver que ela sempre quis destruir a noiva. E essa grande meretriz está associada com a besta, ela não está sozinha, né? Ela é personificada como a cidade de Roma na época de João. O verso 18 deixa isso muito claro. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, a cidade imperial que atraía ali a atenção das nações. O verso 7 ao 17, nós temos uma descrição da besta, ok? Ela tem algumas características distintivas. Ela era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, verso 8. Então, a besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é, pois esses impérios caíram, está para emergir, porque antes da segunda vinda o anticristo vai se levantar para caminhar na destruição. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis, ok? Então, ao mesmo tempo que ele descreve o anticristo como a meretriz, como Roma, verso 9 e 18. Verso 10, deixa eu aqui pegar o verso 10. Vamos lá, o verso 10. São também 7 reis, 5 já caíram, mas ainda existe, isso é muito interessante. Os 5 primeiros impérios já caíram, e agora João vê o Império Romano. Mas o reino do anticristo, de forma escatológica, ainda não chegou, e quando chegar, vai durar pouco. Ok? A besta se voltará contra a meretriz para destruí-la. Aqui o quadro muda, por uma razão não explicada, se forma como que uma guerra civil, né, na sede da besta. A besta e os 10 reis voltam contra a meretriz para devastá-las, e aí a gente não tem explicação para isso. Babilônia será despida e ridicularizada, né? E vamos ver o verso 17, deixa eu ler o verso 17. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Então o que nós estamos vendo aqui do verso 17? A soberania de Deus dominando até mesmo sobre os seus inimigos. E aí nós temos a descrição, aqui no capítulo 17, no verso 8 e verso 14, a descrição da vitória de Cristo e da igreja. Então a vitória vai ser completa. Ok? Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, nós temos aqui a queda da Babilônia. Então, descrevi a queda da Babilônia, verso 1 e 3, nós temos a voz de condenação. A queda da Babilônia é um fato consumado nos decretos de Deus, o verso 2 deixa claro.
A queda registrada aqui não é a da Babilônia histórica, prevista lá em Isaías 13 ou Jeremias 51, ok? Aqui, a queda aqui não é prevista também da queda de Roma, ou a Babilônia simbólica, no caso de Roma. Mas aqui é a Babilônia escatológica, ou seja, o sistema religioso, econômico e político sem Deus, anti-Deus, ele vai cair. A queda da Babilônia é um fato consumado na mente e nos decretos de Deus. Aqui a queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Verso 4 ao 8, nós temos a voz da separação. Qual que é a ordem de Deus? É para a sua igreja sair desse sistema do mundo. Ou seja, nós não andamos no sistema do mundo, nós andamos no sistema do reino de Deus. Então, em todo tempo, a igreja de Deus deve se apartar do mal, do sistema mundano, falso religioso. Entendeu? Isso não é só um êxodo, no sentido de sair, não é geográfico, ok? Mas realmente de uma postura que precisa ser tomada, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Verso 9 ao 19, a voz de lamentação. Essa parte mostra o lamento dos reis, lamento dos mercadores, dos marinheiros, ao verem a derrota da Babilônia. Ao mesmo tempo que tem as vozes deles, né, de lamento, o verso de número 20 mostra a vitória da igreja. Olha o verso 20. Verso 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céu, celebre os santos apóstolos e profetas. Então, há o lamento daqueles que ganhavam lucro com esse sistema, mas há uma alegria daqueles que são santos, né, que não concordam com essa Babilônia. Vamos ver mais um pouquinho, verso 20 ao 24. É a voz de celebração. Então, se tem um lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando, né, a justiça divina. Aí vai falar que a Babilônia se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja. Agora está completamente desamparada, ou seja, a justiça de Deus se manifestou, ok? A Babilônia não está se referindo à antiga Babilônia, mas como eu disse, mas esse sistema. Quando termina o capítulo 18, deixa uma pergunta para você. Você é um cidadão da Grande Babilônia, a cidade condenada, ou você é um cidadão da Nova Jerusalém, a cidade celestial? Então, essa pergunta nós temos que responder. Terminamos a leitura de hoje. Amanhã nós terminamos o livro de Apocalipse. E depois de amanhã eu tenho uma palavra final para o seu coração. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui amanhã.